Desde que o governo anunciou uma sensível redução no mais popular programa de financiamento habitacional do país, que hoje contempla apenas 50% do valor total do imóvel, criou-se uma espécie de esvaziamento na procura por esse tipo de modalidade de aquisição de imóveis. Mas essas reduções se deram apenas em uma das várias linhas de concessão de crédito fornecidas pela Caixa Econômica Federal, a líder absoluta em todo o mercado nacional. O gerente-geral da agência, Feliciano Sodré, Paulo Roberto Tuller, explica à nossa reportagem o que de fato mudou na concessão de crédito mais recorrida de nosso país. Bom, a Caixa tem várias linhas de financiamento, tem com recurso do FGTS e com recurso da poupança. Esse com recursos da poupança para imóvel usado, ele sofreu uma redução sim, que era 80% de financiamento e foi reduzido para 50%. No entanto, nós temos várias linhas de financiamento, a única que sofreu redução foi essa. Nós temos a linha de carta de crédito FGTS, que para Teresópolis, nosso mercado, é até R$ 115 mil e financia até 90% do valor do imóvel. Nós temos a linha do Procotista, que também é do carta de crédito FGTS, e financia até 85% para imóvel novo e para imóvel usado até 80%. Então, ou seja, continua sendo uma linha bem atrativa. Recentemente teve aumento das linhas da taxa Selic e com isso levou o geral, né, todos os bancos, inclusive a Caixa, a sofrer um aumento nas taxas de juros. Nessas duas linhas que eu falei primeiramente, que é a carta de crédito FGTS e a linha Procotista, que financia até R$ 400 mil e 80% de financiamento do imóvel, elas não tiveram redução. Pelo contrário, estão muito atrativas. A taxa inicial do Procotista é 8,85, mas com cliente com relacionamento, ele pode chegar a 7,85, então é uma linha fabulosa, assim, bem acessível às pessoas e tem algumas condições, tá? Vamos pensar o seguinte, para ela ter um diferencial de juro, ela tem que ter algum objetivo. Qual é o objetivo desse? Fomentar a moradia. Então, a pessoa que não tem imóvel, que mora, trabalha na região, nós conseguimos fazer esse empréstimo para as pessoas. Tá? Na carta de crédito FGTS, o valor máximo de renda é R$ 4.300, renda familiar. Tá? No Procotista não tem limitação de renda. Então isso é muito bom, por isso que o valor do imóvel também é superior. No entanto, tem algumas condições. As mesmas condições para a carta de crédito FGTS são as condições para a linha carta de crédito Procotista. Tá? Ele tem que ser, primeiro, ele não pode ter imóvel, estou dizendo as básicas, tá? Não pode ter imóvel, ele tem que residir, trabalhar no local, na cidade, não pode ter nenhum outro tipo de imóvel, então vai ser o único imóvel mesmo. E ele também tem que ser cotista do FGTS. É diferente da carta de crédito FGTS, que independente de ter conta ou não do FGTS, trabalhar como empresário ou servidor público, né, seja lá a profissão que for, não tem exigência. Mas no caso do Procotista, tem que ser um cotista do FGTS, tem que trabalhar de carteira assinada, vamos falar assim. E no caso de um casal, marido e mulher, um exemplo, o marido é servidor público e a esposa trabalha numa empresa, pode ser. Não tem que ser os dois do casal ser cotista do FGTS, apenas um já basta. Uma das maiores dúvidas do consumidor que busca o financiamento imobiliário é quanto aos documentos exigidos para que o processo seja liberado. Como vivemos num país cuja burocracia acaba se destacando, o brasileiro se sente intimidado por tantas exigências, mas o quadro não é assim tão assustador quanto os consumidores imaginam. Segundo o gerente, existem ferramentas e pessoas que podem ajudar. A dica é o seguinte, primeira coisa, né? Eu vou comprar um imóvel, eu sou totalmente leigo, não tenho nenhum conhecimento prévio. Primeira coisa, seria interessante entrar no site da Caixa, www.caixa.gov.br, e tem habitação simulador. Lá já de cara você faz uma simulação básica para você ter uma ideia. Agora, se você quer uma informação mais completa, mais certa, né? Sem compromisso também, você pode ir nas agências da Caixa. Em Teresópolis nós temos 2 agências muito boas da Caixa. Fora isso, nós também temos a nossa rede de credenciados, que é o correspondente Caixa Aqui. São pessoas que são empresas, né, que são contratadas pela Caixa, tem profissionais certificados, tem certificação adequada, treinamento,
conhecimento, expertise do mercado, tem toda a condição de dar para você o melhor suporte para você comprar o seu imóvel. Desde a simulação até a finalização na agência. Esses financiamentos serão feitos aqui em Teresópolis mesmo, então toda a comodidade para quem está comprando. O fato de procurar o correspondente facilita para o cliente, porque ele pode agendar horário, então isso facilita muito para ele, né? Você pode buscar o correspondente que você achar mais melhor, assim, perto da sua casa. Um desses correspondentes credenciados pela Caixa para realizar um atendimento aos interessados do nosso município é Felipe Iório, que explica que as exigências da Caixa não são nada amedrontadoras. Hoje a Caixa disponibiliza o financiamento habitacional em 3 linhas de crédito, então a gente, como correspondente, a gente vai identificar qual é a linha de crédito mais adequada para esse cliente. E a documentação é super simples, não é nada burocrático, não é nada assustoso, de assustar. Tanto é que eu costumo brincar com as pessoas que a documentação do financiamento habitacional está na cabeceira da cama. Tá guardada com ela e ela nem sabe. A gente, basicamente, para análise do perfil do comprador, a gente precisa de identidade CPF, comprovante de renda e residência e imposto de renda a se declarar. É a documentação básica para uma análise de crédito principal. Da documentação do imóvel, a gente vai precisar do registro de imóveis feito em cartório, para identificar se o imóvel não tem algum ônus de gravando sobre ele que impeça a negociação. E do vendedor é mais simples ainda, identidade CPF e comprovante de residência, apenas. Munido dessa documentação, a pessoa já está apta a solicitar a análise documental e, se for o caso, já pediu o financiamento habitacional junto à Caixa. Agora, falando um pouco da tua experiência com a oferta desses imóveis, né? Há uma percepção de que Teresópolis tem casas muito caros, né, ou casas que realmente não corresponderiam àquela família. Como é que está a oferta desse tipo de imóvel, por exemplo, falando dessas linhas oferecidas pela Caixa? Hoje em Teresópolis a gente está bem distinto e claro que a gente tem pouca oferta para imóvel para abaixo de 115 mil reais. Ou seja, seria para fomentar as famílias mais carentes, que teriam renda familiar até 4.300. Então esses imóveis abaixo de 115, Teresópolis está bem escasso. Mas a gente tem muitos imóveis que vai fomentar mais a classe média hoje, que seriam imóveis acima de 200 a 600 mil reais. Então esse é uma fatia boa do bolo do mercado imobiliário de Teresópolis. E são ir para a classe A, que são poucos pessoas que entram para comprar um imóvel, mas a gente também tem uma gama boa de ofertas de imóveis acima de 1 milhão. Então o que acontece? Hoje o déficit em Teresópolis são os imóveis mais baratos para fomentar a classe mais baixa, que seria renda familiar 4.300. Mas isso também não impede que essa classe mais baixa, que de renda familiar de 4.300, adquirir um imóvel mais alto. Se a pessoa tiver um saldo de fundo de garantia, pode utilizar para complementar o financiamento. Se a pessoa tiver uma poupança, complementa o saldo de fundo de garantia. Ou seja, o ideal é procurar a pessoa que conheça o mercado, corretor de imóveis cadastrado no CRES, um correspondente bancário devidamente conveniado com a Caixa, para poder identificar o perfil desse cliente e até o que ele pode procurar de imóvel. Eu quero um imóvel de 200, talvez a gente identifique que ele pode procurar um imóvel até 300. Então a gente consegue dar essa orientação também para o cliente, para ele nortear ele na busca do imóvel. Agora, um outro cuidado também é com o imóvel que você vai buscar. Então, principal, sempre pergunte para a pessoa que você vai comprar um imóvel se o imóvel tem registro. Se ele tiver registro no cartório, já é um grande indício dele estar legalizado. Nunca a pessoa que tem mania de perguntar se tem IPTU. IPTU todo imóvel tem, que é o imposto predial, todo imóvel tem, estando legalizado ou não. Então, para comprovar se realmente ele está com a legalização e boa parte da documentação em dia, pergunte sempre pelo registro de imóveis.